O Santos tá me deixando mal acostumada. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a goleada do Santos em cima do Guarani, 4-1, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Mas antes da gente começar falando da partida, a gente tem que falar da ação que o Santos teve antes mesmo do jogo começar. Uma ação maravilhosa. A gente sabe que nas primeiras 3 rodadas como mandante o Santos não terá o apoio da sua torcida, né? Na verdade agora só falta um jogo para ser cumprida essa punição. Os 2 primeiros, inclusive o segundo ontem contra o Guarani, a gente também cumpriu essa punição. Mas o Santos, pensando em ajudar o povo gaúcho que está passando por uma situação extremamente delicada, abriu uma venda simbólica de ingressos com valores a partir de R$ 30 ali, para pegar toda a doação, tudo que for arrecadado, né, até o final, aqui foi arrecadado, na verdade, até o final da partida, para doar para essas pessoas que estão precisando lá no Rio Grande do Sul. Foi arrecadado de acordo com o presidente, ele postou num story falando sobre isso, até o momento, pelo menos que eu vi, mais de R$ 110 mil foi arrecadado nessa venda simbólica do Santos. Um valor bem significativo e uma baita atitude do Santos. Eu fico muito feliz pela iniciativa, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mas agora vamos falar do jogo, porque, na verdade, vamos começar assim, diferente. Antes da gente falar de como foi toda a partida, vamos falar sobre as polêmicas que a gente teve na partida e depois a gente fala do jogo, sem aquele peso de ficar batendo na tecla ali de polêmicas, né? Porque ontem nós tivemos 2 polêmicas. O gol anulado do Gil e o pênalti marcado para o Guarani. Primeiro vamos falar sobre o gol anulado do Gil, ainda ali no finalzinho do primeiro tempo, né? Um gol anulado que, para ser revisado o lance, demorou 5 minutos ali. Inicialmente, o Guilherme recebe a bola do Morelos, né? Tenta dominar, só que acaba escapando um pouco. A bola passa para o lado de cá, o jogador do Guarani faz o corte e a bola sobra para o Gil, que faz o giro e finaliza. Ok, coisas a analisarem nesse lance. Ficou um tempão para ver se o Gil estava ou não em posição de impedimento quando o Guilherme toca na bola. E sim, quando o Guilherme toca na bola, o Gil estava em posição de impedimento. Acontece que, no meu ponto de vista, a partir do momento que o jogador do Guarani corta a bola intencionalmente, tira o impedimento do Gil. Por quê? A bola estava indo para uma direção e ela muda totalmente de direção com um corte que o jogador do Guarani ali faz na bola. Não foi um desvio acidental, ele teve a intenção de tirar a bola, tanto é que ele faz o movimento. Com isso, o impedimento do Gil é basicamente anulado e o gol deveria ter sido validado. Acontece que, com o impedimento marcado, o juiz foi até o árbitro de vídeo, né, até o vídeo ali, assistir o lance e ter a interpretação dele se esse toque na bola do jogador do Guarani tira ou não o impedimento do Gil. E ele optou por não concordar que esse toque tirou o impedimento do Gil, deu o impedimento, o gol foi anulado. Um gol extremamente mal anulado, o jogo estava 2-0 nesse momento, né? A gente já tinha feito 2 gols. E assim, no fim das contas, antes da gente falar o enfim, vamos falar sobre o pênalti, né? O pênalti também ali em cima, o que o Pituca cometeu na verdade, ele nem encosta no jogador direito, não tem contato por baixo, ele vai com o braço, jogada normal de futebol que a gente vê acontecer direto, e o juiz marca o pênalti. Em nenhum momento ele leva a mão no ouvido para falar que estava ouvindo alguém falando, ele não vai no VAR para analisar o lance por um outro ângulo, para ver uma nova câmera, para ver que na verdade esse contato do Pituca com o jogador do Guarani é totalmente normal e não é nem um pouco faltoso. Enfim, pênalti marcado, Guarani diminui 4-1 ali. Nessa ocasião a gente já estava ganhando por 4-0 e o Guarani consegue diminuir o placar ali. Mas por que eu tô batendo nessa tecla mesmo a gente tendo ganhado o jogo? Primeiro porque é importante a gente mostrar que mesmo quando a gente ganha, a gente vê que erros acontecem. Segundo que só porque a gente ganhou o jogo e ganhou de uma forma bem generosa, com 4 gols no placar e 3 de diferença no resultado final, não quer dizer que os erros da arbitragem são aceitáveis. Muito pelo contrário. Esses erros poderiam ter feito a diferença no jogo se o Santos não tivesse um placar tão elástico assim. Imagina se quando o Gil faz o gol, tá 0-0.
Imagina se quando o Guarani faz o gol, o jogo tá 0-0, ou se o Santos tá ganhando só por um gol de diferença. Vocês entendem como seria complicada a situação? Como poderia mudar totalmente o rumo da partida? Eu tô falando disso porque a gente já viu o Santos em situações super semelhantes e a gente sendo prejudicado e perdendo um jogo, perdendo um título, diga-se de passagem, final do Campeonato Paulista, jogo de volta contra o Palmeiras. Então, assim, só porque a gente ganhou de 4-1 não quer dizer que a gente vai fingir que esses erros não aconteceram. Aconteceram, apesar do placar elástico que o Santos ganhou ontem, 4-1, o Santos foi assaltado na Vila Belmiro e isso não pode acontecer. Vai mudar alguma coisa eu reclamar? Vai mudar alguma coisa a gente ficar batendo na tecla que a arbitragem brasileira é ridícula e, enfim, não serve pra nada? Não vai mudar nada, a gente sabe disso, a gente tá cansado de saber. Só que assim, a gente não vai parar de falar, porque uma hora ou outra eles têm que fazer alguma coisa, porque erros como esse não podem acontecer. São erros capitais, erros que mudam totalmente o rumo de uma partida. E se o jogo tá um pouquinho mais amarrado, um pouquinho mais apertado, imagina o estrago que não poderia ter feito. E lá na frente, vocês podem pensar que não, mas um ponto perdido aqui, 2 pontos perdidos ali, faz total diferença. A gente foi rebaixado por 2 pontos, entendeu? Faltava o quê? 2, 1 ponto. Então, muita coisa muda, faltando 1 ou 2 pontos no final do campeonato, muita coisa pode ser decidida por um erro que a gente teve aqui na terceira rodada, que a gente teve na segunda rodada, que a gente pode ter na quarta rodada. Então, assim, esses erros não podem acontecer, não podem, e a arbitragem brasileira realmente precisa melhorar muito para ser ruim, porque hoje ela é horrível. Então, assim, no final do jogo, moralmente falando, era para ser 5-0 pro Santos. Gol do Gil e um pênalti que não deveria ter sido marcado pro Guarani. 5-0 Santos, fácil, tranquilo. Mas agora, sem mais delongas, vamos falar então do que foi essa partida do Santos, porque o Santos mostrou uma evolução, isso ficou bem nítido ali em boa parte do jogo, principalmente do primeiro tempo, né, e boa parte do segundo tempo também, antes das trocas acontecerem, das substituições acontecerem, e a gente viu um time muito descansado também, né, um time que jogou fácil durante todo o jogo, onde conseguiu flutuar muito bem por entre a marcação do adversário. Juliano e Guilherme, que partidaça desses dois. O Guilherme fez um gol com assistência do Juliano e o Juliano fez um gol com assistência do Guilherme, então foi uma troca ali muito boa. Gostei muito dos dois na partida. Eles jogaram muito. O nosso meio-campo realmente funcionou bastante ontem. O Pituca fazendo gol com uma assistência do João Schmidt, por exemplo. Então a gente viu o nosso meio-campo funcionando. E uma coisa interessante também é que a gente viu nas nossas laterais ali muitas ultrapassagens, tanto do lado do Escobar, tanto do lado do JP Sherman ali, né, já que o Aderlan ainda tá lesionado, e o JP Sherman ganhou essa titularidade, o Escobar, por sua vez, também ganhou a titularidade do outro lado e tem mostrado bastante serviço. Mais um jogo grandioso da nossa zaga, Gil e Joaquim fazendo assim, olha, mais um jogo impecável. Eles não foram tão exigidos ontem como vão ser ainda, provavelmente, no decorrer da competição, quando a gente enfrentar equipes que são um pouco mais fortes no campeonato, né? A gente sabe que o Guarani não tá passando por um momento muito bom, não pontuou ainda no campeonato, são 3 rodadas e até agora nenhum ponto marcado. Mas nos poucos momentos em que o Guarani conseguiu assustar o Santos, Gil e Joaquim se postaram lá e não deixaram nada passar. Eu gostei bastante, mais uma partida bem segura dos dois, mesmo não sendo tão exigido. Já falei do meu campo. O nosso ataque, a gente viu um Otero ali não tão aceso como a gente costuma ver, né? A gente gosta do Otero bem driblador ali, bem brincalhão no ataque, a gente não viu isso, mas ainda assim fez uma boa partida. Quem destoou mesmo do jogo foi o Morelos, apesar dele ter feito o terceiro gol do Santos ali, ele foi muito abaixo do resto do time, totalmente desconexo do jogo, errou muito passe. E assim, o Morelos é isso, né? A gente, inclusive quando ele faz o gol, eu até brinco com meu pai, a gente começa a falar, tipo, nunca criticamos, porque até aquele momento a gente tava pedindo a substituição dele, a gente queria que ele saísse do jogo, que sei lá, entrasse o Bigode, por exemplo, que tá voltando, né? Que voltou ontem, na verdade, de lesão e foi relacionado e foi pro segundo tempo também. Mas de qualquer forma, o Morelos de todo o time foi o único que destoou do time que entrou titular ali. Eu não gostei muito da partida dele, mais uma partida que ele não vai bem. E assim, gente, ele já deu claros sinais de que não dá. Ele tá tendo oportunidades com
com a lesão que o Furt teve ali de não estar 100% para jogar, até mesmo com o bigode de fora ali nessas primeiras rodadas. Ele teve oportunidades, mas ele não conseguiu aproveitar nenhuma, entendeu? Dá para contar os minutos de todos os jogos que ele jogou em que ele realmente jogou bem, porque não tá dando. Ah, mas ele fez o gol, beleza, ele fez o gol, mas isso não apaga a partida que ele fez, né? Uma partida muito apagada, por sinal. Então, de todo o time que entrou em campo ali no titular, ele foi o que mais ficou desconexo do resto do time e não conseguiu se conectar com os outros jogadores. De forma geral, o Santos foi muito bem no primeiro tempo, como eu disse, criando jogadas, partindo para cima, conseguindo fazer o gol, encontrar espaços muito fácil. O primeiro, o gol do Guilherme ali, né, com a assistência do Juliano. Depois, o João Schmidt rolando ali pro Pituca bater de fora da área e fazer um golaço. Depois, a gente teve o gol anulado pro Gil, final do primeiro tempo. A gente vai pro segundo tempo e é onde o Morelos faz o terceiro ali. Um lance que ele mesmo inicia, né? E depois o goleiro dá rebote, ele consegue um gol bem difícil até ele fez. Ele não estava muito bem posicionado e estava bem meio de lado ali, mas ele conseguiu fazer o gol. E depois, para finalizar mesmo o jogo, a assistência do Guilherme para o Juliano rolar para o fundo do gol. Até que esse momento que o Juliano tá em campo ali, que o time continua o mesmo do primeiro tempo, a gente conseguiu ter esse controle do jogo, conseguiu ditar o ritmo da partida e conseguiu mostrar que, assim, o Santos consegue controlar o jogo, né? A gente tinha a ausência da torcida, mas mesmo assim o time se mostrou muito concentrado no jogo. Depois que começam as substituições, a gente tem o Rincon entrando, a gente tem o Patrick entrando, e o time começa a cair um pouquinho ali, principalmente no meio campo, a gente não consegue mais segurar muita bola. O Guarani começa, na verdade, a ficar com a segunda bola, começa a atacar mais o Santos. Tanto é que é nesses momentos, nesses ataques, que acaba saindo a marcação do pênalti, né, que o Pituca comete ali, e o gol do Guarani. Mas, de certa forma, depois dessas substituições, o time acaba mudando um pouco. O Patrick, por exemplo, ontem foi o primeiro jogo, estreou com o Santos, né, com a camisa do Santos, muito desligado ainda do jogo, muito desligado do resto do time. Eu acho que isso vai mudar, porque ele é um jogador que tem qualidade. Eu acho que ele tem muito a entregar pro Santos ainda. E precisa só de mais minutagem mesmo com o time para pegar o ritmo ali. O Rainer também entrou no segundo tempo ali. Então, assim, o time foi mudando, foram colocando peças novas. E talvez faltou um pouco de entrosamento nesse segundo tempo. Mas, apesar da gente ter tomado o gol, do Santos ter caído um pouquinho de rendimento nesse segundo tempo, quase que no último lance do jogo, o Guilherme faz um golaço, né? Um outro golaço, já que o Pituca também tinha marcado um golaço no primeiro tempo. A bola passa muito perto, meu Deus. Mas é isso, gente. Final de jogo, 4-1 Santos. Como eu disse para vocês, apesar dos erros de arbitragem, apesar de assaltarem a gente na Vila Belmiro, na nossa própria casa, o Santos mostrou um time muito mais evoluído. A gente tem tido muito tempo para descansar, né? Um time muito, já vou falar disso, um time muito calmo e que ganhou de uma forma muito fácil. O Santos, nessas 3 primeiras rodadas, ganhou os seus jogos e, assim, por mais que as 2 primeiras rodadas tenham sido um pouco difíceis de serem jogadas ali, o Santos conseguiu sair com o resultado e a partir do momento que faz os gols, consegue jogar melhor, né, do que o adversário. Então a gente tem conseguido ganhar os nossos jogos de uma forma, assim, bem tranquila. A gente tem a consciência de que não vai ser assim até o final da temporada, a gente vai encontrar dificuldades, porque a Série B é um campeonato que apresenta, sim, as suas dificuldades, mas a gente tem que se manter nesse mesmo ritmo, com essa mesma energia, com essa mesma dedicação e com essa mesma tranquilidade, sabe? Com essa tranquilidade de que, calma, as coisas vão se resolver durante a partida e a gente tem futebol para isso. Santos tem um time muito bom, tem um time com muita qualidade, a gente viu isso várias vezes já esse ano. Então, mais uma vez nesse jogo, só deu provas disso. Como eu disse para vocês sobre a questão do descanso do Santos, a gente está tendo uma semana, às vezes mais de uma semana para descansar. E isso é muito bom, eu disse para vocês no pré-jogo dessa partida, de que o Santos usa esse tempo para recuperar jogadores. A gente viu o Pedrinho ontem ficando à disposição do Carille e ele estava se recuperando, né? Então, é importante esse tempo, principalmente para o nosso time que tem um pouco mais de experiência ali para fazer essa recuperação dos atletas. Então, tudo contribui para que a gente faça uma boa competição e a gente consiga alcançar o principal objetivo da temporada, que é a permanência, perdão, a volta para a Série A, o acesso para a Série A.
Enfim, comenta aqui o que vocês acharam dessa partida, se vocês gostaram do que viram por parte do Santos. Eu vou ficando por aqui. Se vocês são novos por aqui, se vocês já me acompanham há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!